E eu convido a amada igreja para abrir a palavra de Deus na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Até aqui, irmãos, a leitura para a nossa meditação nessa noite. Meus irmãos, entre muitos assuntos importantes que Pedro enfatiza na sua carta, um deles é sobre a importância de viver uma vida santa. A importância de viver uma vida exemplar, como servos de Deus. Ele exorta, irmãos, a igreja a viver uma conduta, a viver de uma forma que sirva de exemplo, tanto para si, para a igreja, como também para os que são de fora, para com aqueles que não compartilham da nossa fé. Pedro ele exorta para que viva exemplo, para que seja exemplo. E ele começa, irmãos, a carta de Pedro, ele começa no verso de número 3 do capítulo 1. Pedro ele começa dizendo: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando chega no verso 10 do mesmo capítulo, ele diz: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Pedro ele vem falando, irmãos, da salvação em Cristo. Ele vem falando da salvação pela graça de Deus que foi dada aos seus filhos. E quando ele chega aqui no versículo de número 13, onde nós lemos, aqui Pedro, irmãos, ele usa uma conjunção. Ele usa a palavra por isso, ou portanto, o que indica, meus irmãos, que tudo que Pedro vai falar daqui para frente está totalmente fundamentado no que ele falou antes. É uma continuação, é uma consequência de tudo que ele vem falando antes. E o que ele vem falando antes? Ele vem falando de salvação pela graça. Aí quando ele chega aqui, ele diz: por isso, é como se ele estivesse dizendo: olha, vocês foram salvos pela graça de Deus, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, Pedro está dizendo aqui que quem foi salvo pela graça de Deus, que é o assunto anterior que ele vem falando, essa pessoa deve lutar por uma vida de santificação. Precisa lutar por uma vida de santificação. Ele finaliza onde nós lemos dizendo: sede santo, porque eu
sou santo. Então, irmãos, essa luta por santificação, ela deve ser motivada, ela deve estar baseada, fundamentada em tudo aquilo que Deus executou pela sua graça, salvação. Deus nos salvou pela sua graça, pela sua misericórdia, não porque nós merecemos. E com base nisso, que Deus nos salvou pela sua graça, nós devemos agora lutar por uma vida santa. Como ele diz aí, como filhos da obediência, não vos amoldeis das paixões que tinhas anteriormente. Ele está falando aqui, irmãos, do tempo da ignorância, do tempo que nós não conhecíamos a Deus. Ele diz: não amoldeis dessas paixões, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, a partir daqui, Pedro vai orientar como que nós devemos desenvolver a nossa vida de santificação. Como fazer isso na prática? Já que nós sabemos que precisamos desenvolver uma vida de santificação. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E ele diz: mas quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também nos outorgou o Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós sabemos dessa responsabilidade, que devemos lutar por uma vida santa. Agora, como fazer isso na prática? Já que nós vivemos num mundo de pecado, nós vivemos em um mundo totalmente depravado, contaminado, apodrecido pelo pecado. Como que nós vamos desenvolver uma vida de santificação, viver separado do pecado? Sobre isso que nós vamos pensar um pouquinho nessa noite, irmãos. Pedro, ele nos dá aqui algumas lições importantes em relação a isso. Em primeiro lugar, para viver em santificação, é necessário cingir o seu entendimento. Cingir o seu entendimento. Ele começa dizendo, irmãos: por isso, cingindo o vosso entendimento. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que anda totalmente na contramão da palavra de Deus. Nós vivemos em um mundo, irmãos, que tenta a cada dia distorcer as verdades do Evangelho. Nós vivemos nesse mundo, nós estamos no meio de um conflito. O povo de Deus está no meio de uma guerra, de um conflito. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos encarar esse conflito. Nós precisamos defender a nossa fé no Evangelho de Cristo. A única verdade absoluta, o Evangelho de Cristo. E o mundo tenta distorcer isso. Prega outras coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso, nós precisamos cingir o nosso entendimento. O que é isso? É estar preparado, meus irmãos, com as verdades da palavra de Deus. Cingir o entendimento é estar preparado para agir contra esse sistema do mundo que vai na contramão da palavra de Deus. É estar com a mente esclarecida na palavra de Deus. É estar preparado, meus irmãos, para agir. Lá em Atos, no capítulo de número 12, o verso de número 8, ali a palavra de Deus diz assim: cinge-te, calça a sandália, põe a capa e segue-me. Se você ler Êxodo, capítulo de número 12, ali o Senhor ordena os judeus que eles celebrassem a Páscoa com os lombos cingidos. Por quê, irmãos?
porque logo após a celebração da Páscoa, eles teriam que deixar o Egito imediatamente. Por isso, eles deveriam já estar preparados para agir de forma rápida. Então, cingir o entendimento, irmãos, nesse sentido, é você estar com a sua mente, com o seu entendimento preparado para agir. E Pedro está dizendo, cingindo o nosso entendimento. Então, meus irmãos, Pedro aqui, ele está orientando para nós, que pessoas salvas, pessoas que foram salvas pela graça de Deus, deverão ter o seu entendimento preparado com as verdades bíblicas, preparados com o Evangelho de Cristo, e assim possa lutar por uma vida de santificação. Meus irmãos, como que nós vamos defender a verdade, se nós não conhecemos a verdade? Como que nós vamos defender a palavra de Deus, se nós não conhecemos da palavra de Deus? Aqui é um convite, meus irmãos, é um convite para que nós estudemos mais da palavra de Deus, para que assim possa preparar o nosso entendimento, cingir o nosso entendimento, estar preparado com as verdades que o Senhor disse na sua palavra. Meus irmãos, o cristão precisa estar preparado. Como eu já falei, nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos no meio de um conflito. E o apóstolo Paulo, ele fazendo algumas ilustrações, ele compara o cristão como um atleta. Ele diz que o cristão também é como um soldado. E a ideia, irmãos, a ideia que Paulo está colocando aqui é de que nós precisamos, que o cristão deve estar sempre preparado para agir, para defender a sua fé. Observe a vida de um atleta, irmãos. É o tempo todo se preparando para as suas atividades. Um soldado da mesma forma, preparando-se para as suas atividades, para que possa desempenhar bem. E nós, que estamos no meio de uma guerra, de um conflito, nós temos que nos preparar também. Nós temos que nos preparar, irmãos. E essa preparação, ela começa pela leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 11, a palavra de Deus diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as ciladas do diabo. Deus, meus irmãos, nos fornece toda a armadura necessária, tudo que nós precisamos para desenvolver uma vida de santificação. O Senhor nos fornece todo o armamento necessário. Deus, pela sua graça, Ele coloca diante de nós. Portanto, meus irmãos, nós precisamos estar com o nosso entendimento cingido com as verdades de Deus, ter uma visão de mundo bíblica, para que a gente possa continuar zelando pela nossa vida de santificação. Quantas e quantas pessoas que não resistiram à tentação, que naufragaram nas suas dificuldades, por não estar, irmãos, com seu entendimento cingido com a palavra de Deus. Quantas pessoas que naufragaram na fé, que abandonaram a vida cristã, que desistiram de Deus, por não estar com o seu entendimento cingido, fortalecido pela palavra de Deus. Meus irmãos, isso é um alerta para cada um de nós, para que tenhamos mais apego, para que tenhamos mais empenho e dedicação no estudar das Escrituras. Estudar as Escrituras, a palavra de Deus. A gente está cabeça branca de ouvir que a palavra de Deus é o alimento espiritual.
ela é aquela que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente possa estar preparado para enfrentar as lutas, os desafios e as tentações do mundo. Mas quantas pessoas que passam dias sem se alimentar dessa palavra? Quantas pessoas, irmãos, que passam o dia, se preocupam em alimentar o seu corpo físico, come do melhor, procura comer do melhor, é bom, mas esquece, irmãos, de alimentar o mais importante, que é o espiritual. Palavra de Deus, leitura da palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos dedicar mais no estudar as Escrituras. Mas em segundo lugar, os irmãos, Pedro continua falando aí. Ele diz: por isso, cingindo o nosso entendimento, sede sóbrios. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Uma outra coisa, irmãos, que Pedro orienta para uma vida de santificação é sede sóbrios, sobriedade. Ser sóbrio, meus irmãos, alguém pode perguntar: o que é isso? Ser sóbrio, irmão, significa que o cristão, o servo de Deus, ele deve estar sempre com a sua mente lúcida, em sã consciência das coisas. Sã consciência. Porque o ser humano, todo ser humano, ele age de acordo com o que pensa. Interessante isso, irmãos. Todo ser humano age de acordo com o que pensa. Augusto Nicodemos, ele diz que primeiro nós pecamos no abstrato, depois no concreto. Primeiro a gente pensa, e aí vai alimentando aquele pensamento, alimentando, pensa que não, você praticou. Então, meus irmãos, todo ser humano ele age de acordo com o que pensa, e as nossas atitudes, elas são consequências das ideias que se formam na mente. As ideias se formam aqui, ó. Tudo começa na mente. Por essa razão, o homem que foi salvo pela graça de Deus, Pedro está dizendo aqui, o homem que foi salvo pela graça de Deus, ele precisa ter a sua mente lúcida, em sã consciência, para que ele possa, meus irmãos, tomar as decisões corretas, para que ele possa agir de uma forma que não coloque em jogo a sua vida de santificação, consciência daquilo que faz, mente lúcida. Meus irmãos, nós precisamos ter a nossa mente, o povo de Deus, nós precisamos ter a nossa mente dominada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a função do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo, irmãos, que trabalha na nossa mente, na nossa consciência, para que a gente possa identificar os ataques do diabo que vem contra nós. Tanta coisa, meus irmãos, tanta coisa que o diabo tenta implantar em nossa mente. Você já parou para pensar sobre isso? Nosso inimigo, ele tenta todo dia implantar pensamentos, amargura, ódio, rancor, dúvida da palavra de Deus. O diabo vive trabalhando assim. Mas se a nossa mente, meus irmãos, estiver dominada pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir identificar esses ataques.
Nós precisamos ter a nossa mente lúcida, consciente das coisas de Deus. Porque se a gente não tiver, nós corremos um sério risco de cair na tentação. Mente lúcida, consciente. Existe uma frase que diz, interessante essa frase, ela diz que o conteúdo mental determina o conteúdo moral. Se a nossa mente, irmãos, estiver ocupada com as coisas de Deus, nós vamos conseguir transmitir isso lá fora, porque o conteúdo mental determina o conteúdo moral. Portanto, meus irmãos, que sejamos sóbrios, que a nossa mente, o nosso coração seja dominado pelo Espírito Santo e assim a gente possa desenvolver a nossa vida de santificação. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita a isso. Nós somos fracos. Todo ser humano é fraco, irmãos, dependente da graça de Deus, dependente da misericórdia de Deus. É o Espírito Santo que nos dá capacitação para identificar. Ele diz aqui que a sua função do Espírito Santo é convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito de Deus agindo em nós, trabalhando na nossa mente, no nosso coração, nós não teremos capacidade, nós não teremos sabedoria para desenvolver a nossa vida de santificação. Mas graças ao nosso Deus, que Ele nos tem dado o Espírito Santo para nos capacitar a viver uma vida de santidade. Pedro continua, meus irmãos, ele continua dizendo aí, ainda no verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Para viver em santificação, nós precisamos, o ser humano precisa esperar na graça de Deus. Esperar na graça de Deus. Perguntei para os meninos hoje pela manhã: o que é graça? O que é graça? E aí ficaram assim: favor imerecido, irmãos. Graça de Deus, um favor que nós não merecemos, mas Ele, pela sua graça e misericórdia, Ele concede a nós. Então, para viver em santificação, nós precisamos, devemos esperar na graça de Deus. Ele diz aí, irmãos, a graça está sendo trazida. Pedro diz que essa graça de Deus está sendo trazida. Essa expressão que Pedro usa aqui indica, meus irmãos, que a graça de Deus é algo que está em movimento. É algo que está em movimento, ela está sendo manifestada, disponibilizada para cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Junto com a misericórdia está a graça de Deus. Então essa graça de Deus, ela está em movimento, ela está sendo trazida. Essa graça está sendo trazida, é que liberta o homem do pecado e permite-lhe uma nova vida com Deus. É essa graça de Deus. Pedro está dizendo aqui, irmãos, a ideia de Pedro aqui, ele está dizendo aqui que o homem que é salvo pela graça, o homem foi salvo pela graça de Deus, e essa mesma graça para a salvação, ela é a mesma graça que nos conduz para uma vida de santificação.
Ele diz: esperai inteiramente, ou seja, ponha toda a sua dependência, confiança e esperança na graça que está sendo vos trazida. Meus irmãos, é claro que santificação, quando a gente fala em santificação, há uma diferença de santificação para a salvação. Salvação é obra exclusiva de Deus. O homem não precisa fazer nada. Agora, santificação, irmãos, ela é uma ação conjunta entre o homem e Deus. Nós estamos nesse processo de santificação. Nós temos algo que nós precisamos fazer, que é a nossa responsabilidade. É uma ação conjunta. Deus nos concede tudo o que é necessário. Toda a ferramenta necessária Deus nos fornece para uma vida de santificação. Palavra, vida de oração, participação nos cultos, todas as atividades que envolvem, Deus nos fornece todas essas ferramentas. Agora o homem, nós precisamos nos apropriar disso. Nós precisamos ter contato com a palavra de Deus. Nós precisamos orar ao Senhor. É uma ação conjunta, irmãos. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a sua parte. Ele nos ajuda, Ele nos capacita por meio do Espírito Santo a lutar por uma vida santa. Então, aos nossos esforços, nós precisamos nos esforçar a lutar por uma vida de santificação, mas mais importante do que isso, é a graça de Deus que está sendo trazida por meio do seu Espírito Santo, Ele dando capacidade para que assim a gente possa desenvolver nossa vida de santificação. Portanto, meus irmãos, é somente pela graça de Deus, operando em nossa vida, que nós teremos forças para lutar contra o pecado e viver uma vida de santificação. Somente pela graça. Somente pela graça, irmãos. O que seria de nós? O que seria de nós, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus sendo trazida para nós? Somos fracos, limitados, às vezes ignorantes, às vezes desobedientes. O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? Meus queridos, nós precisamos a cada dia nos colocar sobre a dependência desse Deus que nós servimos. Reconhecer o quanto nós somos dependentes desse Deus. A Bíblia diz que o homem sem Deus é como uma folha seca, sem vida. Não sabe para onde vai, não tem destino certo, seu fim. Meus irmãos, nós precisamos nos colocar a cada dia sobre a dependência desse Deus e reconhecer o quanto nós dependemos dEle. Confiar no Senhor, entregar nossa vida nas mãos do Senhor, porque somente através da sua graça, da sua misericórdia, é que nós podemos, mesmo nesse mundo apodrecido pelo pecado, arruinado pelo pecado, nós podemos desenvolver uma vida de santidade. O mundo é uma vitrine, o mundo está aí, onde a gente olha o pecado está escancarado, e nós somos fracos, mas que possamos, meus irmãos, esperar na graça de Deus, confiar na bondade de Deus, para que assim a gente possa superar esse conflito, essa luta da carne contra o espírito,
no mundo que nos assedia, e o diabo que está ao nosso redor, e assim a gente possa ser uma testemunha de Cristo aqui nesse mundo. Amém, meus irmãos? Que reconheçamos isso, que nós precisamos desenvolver uma vida de santificação. A ordem é: sede santos, porque eu sou santo. Como que nós vamos fazer isso? Cingindo o nosso entendimento com a palavra de Deus, vivendo com a palavra de Deus, vivendo uma vida de sobriedade, uma mente lúcida, em sã consciência, para que a gente possa identificar os ataques do diabo que vem contra nós. E também, meus irmãos, esperando todo o tempo na graça de Deus que está sendo nos trazida. Todo dia Deus está cuidando de nós. Todo dia, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja passando, Deus todo dia está cuidando de nós, zelando por cada um de nós, trabalhando para nós, para providenciar aquilo que nós precisamos. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e Ele possa, através do Espírito Santo, aplicar essas verdades na nossa mente, no nosso coração. Que a gente possa reconhecer o tamanho da nossa responsabilidade. Como eu falei lá no início, a exortação de Pedro aqui é para que a igreja viva em uma conduta que seja exemplo, tanto para nós aqui, como para o lado de fora. É como a gente sempre costuma dizer, meus irmãos, ser crente dentro das quatro paredes é a coisa mais fácil do mundo. Agora o desafio é lá fora. É as pessoas lá de fora olhar e verem em nós o brilho do cristianismo, verem em nós a marca de Cristo em nossa vida. Esse que é o desafio. Mas que Deus nos capacite, nos fortaleça cada dia mais, para que assim a gente possa, meus irmãos, ser uma testemunha do nosso Deus, do nosso Cristo, onde quer que nós esteja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.